Gente, vocês viram que técnica linda? Essa é mais uma técnica inédita e exclusiva aqui do canal Recriar com Arte que eu estou trazendo para vocês. Eu sou a Ingrid Ramanushi e vou ensinar vocês a fazer, olha só, esses maravilhosos papéis personalizados. E o melhor, gente, eu vou ensinar a fazer o material em casa. Essas tintas que nós vamos usar para produzir esses efeitos e todo o material eu vou ensinar a fazer em casa. E olha só o resultado desses papéis. É uma gama magnífica, né, de possibilidades para realizar essa técnica. Gente, fica muito lindo. Olha esse aqui também. Muito bacana, né, gente? Então, se você está gostando da sugestão de hoje, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo porque é novidade e também se inscreve no meu canal, tá bom, gente? E se você quiser saber mais possibilidades a respeito dessa técnica, me deixa aí nos comentários suas sugestões e o que você gostaria de aprender a respeito dessa técnica aqui, que é incrível. Tá bom, gente? Então, vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, antes de iniciarmos a técnica, vamos preparar, né, aqui a nossa base, tá? E para fazer a base, eu vou usar dois tipos de farinha. Eu vou usar, olha só, a farinha de arroz, tá? E vou usar a farinha de trigo, tá bom? Aí muita gente pode me perguntar, pode usar amido, pode usar polvilho, enfim, gente. Essa receita que eu tô ensinando é a receita que eu testei e que eu vi que ficou o melhor resultado. É lógico, se você usar amido, outros tipos de farinha, ela vai engrossar do mesmo jeito, mas a pasta não vai ficar tão boa, não vai ser tão fácil de trabalhar e ela pode rachar depois, né, de pronta, depois que secar no papel. Então essa receita aqui, gente, é a que eu testei e realmente deu certo. Então eu sugiro que vocês usem esses materiais que são muito baratos e muito fáceis de encontrar, tá? Então primeiramente eu vou adicionar, olha só, uma xícara de farinha de arroz. Vou colocar aqui nesse recipiente. E também vou colocar uma xícara, né, da farinha de trigo. Aí se você quiser fazer menos base, você faz meia receita, tá, gente? Aí eu vou misturar bem aqui as duas farinhas. E vou adicionar 6 xícaras de água, tá? A essa farinha. Aqui eu já medi, olha, já tem as 6 xícaras, tá bom? Dá 1.250 ml, né? As 6 xícaras de água. E também vou misturar bem aqui, para dissolver bem essa farinha, tá? Aí eu gosto até de usar um fouet, porque eu acho que é bem melhor para misturar. Olha só. Aí você vai misturando até dissolver e tirar todos os grumos, tá? Da farinha aqui com a água. Ela vai ficar como se fosse um leite. Bem, gente, agora que eu já misturei bem, né, a farinha aqui com a água, não tem nenhum grumo, nós vamos colocar essa mistura aqui no fogo para engrossar. Eu tô usando esse fogão aqui elétrico para ficar melhor demonstração na aula, mas você pode fazer no seu fogão comum, tá? Então aqui eu vou colocar, olha, tudo dentro da panela. Vocês estão vendo que tá sem nenhum grumo, né? Olha, misturei bem as duas farinhas. E vou ficar mexendo até essa mistura começar a engrossar. Que normalmente, né, quando a água começa a ferver, ela começa a engrossar. Aí eu vou mostrar para vocês direitinho aqui o ponto, né, que tem que ficar a nossa base, tá? E olha só, gente, agora, tá vendo? Ela já tá tomando a consistência de um mingau, né? Então eu venho aqui, ó, abaixo o fogo, deixo no fogo bem baixo e continuo mais um pouquinho mexendo até ela tomar o ponto que eu quero, tá? Mas já tá quase lá, olha. Ela já tá como se fosse um mingau, olha, mais grosso, né? Que esse é o ponto que a gente quer. Se nesse momento você quiser tirar do fogo e bater um pouco aqui fora, também pode. Mas no meu, olha só, eu coloquei
aqui uma temperatura super baixa e vou misturar por mais um tempinho aqui, só até pegar o ponto que eu quero. Olha só, gente, tá vendo, ó? Ela já chegou no ponto que eu queria, tá? É um mingau assim bem grosso. E agora a gente já pode desligar e colocar em um recipiente, tá bom? Aí essa base você pode, depois que estiver pronta, guardar na geladeira. Ela vai durar até uns 4, 5 dias na geladeira para você usar nas suas pinturas, tá bom? Por isso que eu recomendo, se você não for pintar muitas folhas, faça meia receita, que vocês viram que rende bastante, né? Aqui só com 2 xícaras, olha só quanto que rendeu, tá bom, gente? Então eu vou só deixar esfriar aqui, vou guardar e daqui a pouco eu já mostro as pinturas lindas que nós iremos fazer com essa base, tá? Até já! Aí, gente, eu queria dar uma dica também que é opcional, tá? Se de repente você quiser fazer algumas dobraduras com o papel que você vai pintar com a pasta, aí eu recomendo que você coloque uma colher, né, de glicerina, tá? A glicerina pura, coloca aqui e mistura bem. Mas isso aqui é opcional, tá bom, gente? Sem a glicerina também fica ótimo. E coloca também uma colher, olha só, de sabonete. Sabonete líquido. Ó, sabonete líquido para as mãos, coloca também uma colher e mistura bem. Isso vai ajudar ao resultado final do papel ficar um pouquinho mais maleável, principalmente se você for ficar dobrando, né? Aí fica melhor, mas isso aqui também, como eu falei, é opcional. Bem, gente, agora que a massa já esfriou um pouco, olha a textura dela, né? Eu vou colocar aqui nos copos para preparar as nossas tintas que nós utilizaremos aqui no papel, tá? Vou colocar um pouquinho em cada copo, porque eu quero fazer várias cores para mostrar para vocês. E essa aula, gente, eu tô fazendo a pedido de uma seguidora aqui do canal, a Selma Clemente. Ela viu um vídeo estrangeiro, né, onde as artistas utilizavam essa técnica, ela me pediu para ensinar. Aí eu tô ensinando aqui para vocês. Inclusive, se vocês assistirem, né, algum vídeo, mesmo fora do Brasil, que acharem interessante, queiram aprender, aí manda pra mim, né? Porque se eu souber fazer, eu ensino, né, gente? Lógico que eu não sei tudo, né? Mas se eu souber fazer, eu ensino sim com o maior prazer. E é sempre bom, né, gente, fazer as novidades, né? E pronto, gente, ó, coloquei um pouquinho aqui em cada copo. E agora, para tingir a nossa base, nós podemos usar vários tipos de tinta. O importante é que seja uma tinta à base de água ou um corante à base de água, né? Então, você pode usar até a tinta de parede, tinta PVA, tinta guache, os corantes, aqueles corantes xadrez, pode usar as tintas acrílicas. Hoje eu vou usar tinta PVA e tinta acrílica, tá bom? Então, vou começar com essa aqui, olha, que é a tinta azul turquesa. Vou colocar um pouquinho aqui na base, olha. A tinta você vai colocar o suficiente para tingir, aí isso vai depender, né, da quantidade de base que você tá usando. E agora é só misturar bem. Olha só, gente, como tinge super bem, né? Aí você mistura bem para agregar bem a tinta aqui a nossa base, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui com as outras cores, tá? Vou usar o amarelo ocre, o verde kiwi, o azul ultramar, vou fazer uma base branca também e também vou usar o magenta primário, tá? Gente, para produzir os efeitos no papel, você pode usar vários tipos de materiais. Olha, esse cartãozinho aqui eu recortei com a tesoura, vou usar para fazer algumas marcas. Pode usar pincel, esse pincel aqui é de espuma, essas espátulas dentadas, rolinho decorativo, enfim, carimbos. O
que a imaginação mandar. Até seus dedos você pode usar para fazer desenho, tá, gente? Então, usem a imaginação, façam em casa como eu fiz. Pega um cartãozinho, um pedaço de plástico e vai recortando em vários formatos, assim, em triângulos para também fazer. E vocês vão ver que fica belíssimo o resultado, tá? Bem, gente, eu vou começar aqui com essa folha, né, de papel sulfite. Então é importante a gente umedecer levemente a folha, tá? Não exagera na água, que não precisa de muita coisa. Olha, borrifei com um pouco da água e espalho aqui sobre a minha folha de sulfite. Deixa ela bem esticadinha. Olha só. E agora eu vou aplicar a primeira cor, que é essa cor azul. Então a gente aplica aqui em alguns pontos, né, da folha. Porque é importante que fique uma camadinha um pouco grossa, né? Para aparecerem os efeitos. Olha. Coloquei um pouco de azul. E com a ajuda dessa trincha, eu vou espalhar aqui a tinta, tá? Se você não tiver um pincel, pode espalhar até com uma esponjinha de louça. O importante é a tinta espalhar sobre todo o papel. Olha só que lindo, né, gente, que já ficou. Então, um efeito muito bacana é dobrar a folha. É bem simples e fica bonito, olha. Você dobra, aperta um pouquinho, não tem problema que fique amassado assim, porque aí o efeito fica mais bonito. Dá assim leves batidas, olha só. E agora aqui a gente separa de novo as folhas. E veja só que lindo que já ficou, né, essa textura aqui no papel. Agora, para secar, simplesmente nós penduramos. Eu gosto de pendurar num varal e deixar secar até o dia seguinte. Aí depois eu vou mostrar para vocês. Esse é o efeito mais básico e mais simples quando você quer somente uma textura. Agora eu vou ensinar outros para vocês. Nós podemos também usar o papel colorido. Eu vou até usar junto com o branco para dar um contraste. Vocês vão ver também que fica bem bacana, olha. Esse aqui é um papel mais rústico, ele é tipo um craft, mas também vai ficar bem legal, olha. Só assim, né, já fica um efeito bonito, fica parecendo um linho, né? Mas a gente pode fazer mais coisas. Então, eu vou usar, olha só, isso aqui é uma pazinha de sorvete para fazer alguns efeitos. Vamos ver como vai ficar. Ó. O importante é você ir retirando, né, a tinta e produzindo os efeitos que você quer. Estão vendo que eu tô passando a espátula e retiro o excesso de tinta, né? Que é para não ficar acúmulos, tá? E pronto, gente, olha só, um efeito bem interessante também, né? Olha só, gente, que lindo esse efeito bem tridimensional, né? Eu tô usando esse tipo de espátula. Olha, aí conforme você vai riscando um sobre o outro, olha só
Que lindo que ficou, né? Nós podemos também, gente, colocar mais de uma cor, né? Olha, coloca um pouquinho de azul aqui, um pouco de verde. Esse ocre, olha. E vamos brincando, né, com as cores. E agora eu vou brincar um pouquinho com o pincel, ó. Vou fazer algumas faixas. E esse aqui, gente, ó, fiz com aquele cartãozinho que eu cortei. Olha só que efeito bonito que ficou com as cores, né? Vocês estão vendo, gente? Nesse eu tô usando, olha, um palitinho de churrasco, tá? Tô fazendo alguns grafismos aqui. Inclusive, se você quiser também usar o palitinho e escrever algumas palavras, até um texto também é possível, fica muito lindo também. Mas olha só que legal que ficou, né? Bem... Aí você solta a imaginação, né, gente? O importante é isso. Temos mais um papel pronto. Aqui, gente, vocês estão vendo? Eu tô fazendo uma textura aqui utilizando o pincel e vou, na medida que ele carrega com muita tinta, olha, eu vou retirando e limpando aqui na água, para que apareça bem o fundo aqui do papel. E pronto, né? Aí vocês viram que são inúmeras, né, as possibilidades de realizar os efeitos. Essa foi uma pequena demonstração. E agora, essas tintas que sobraram, gente, é só você tampar e, como eu falei, coloca na geladeira, assim como, né, a massa aqui, a base também que sobrou, eu posso colocar na geladeira, ela vai durar mais ou menos uns 4 dias, tá? Depois que você retirar essa tinta preparada da geladeira, aí pode ser que ela esteja um pouco dura, né, porque vai congelar.
Então você deixa ela chegar na temperatura ambiente. Aí se precisar, você borrifa um pouquinho d'água assim, ó, e mexe bem, que aí ela volta a ficar nessa consistência ideal para você realizar a técnica, tá? E para você que trabalha com criança, você pode usar corante alimentício aqui, aí que aí não tem problema nenhuma se a criança levar a mão à boca, porque aqui serão produtos totalmente naturais, tá bom, gente? Então agora eu vou deixar secar bem, né, todas as folhas, e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado após a secagem. E para secar, como eu falei, ela vai secar ao ar, então demora de 12 a 24 horas, depende muito da temperatura ambiente, tá bom? E olha só, gente, como ficaram lindos os papéis. Eu deixei secando só durante a noite, agora já tá de manhã e já estão todos secos. Vocês estão vendo que eles enrolam um pouquinho a ponta? Isso é normal, né, gente? Por causa que a gente molha a fibra do papel, então a tendência é ele enrolar. Então depois você junta um em cima do outro e coloca um livro em cima, algo pesado, porque ele fica bem esticadinho, aí não enrola mais, tá? Mas olha só que lindo resultado. Esse aqui foi aquele todo colorido, olha como ficou maravilhoso. Esse outro também, olha. Esse aqui eu fiz com a tinta ocre, fiz um quadriculado, também ficou lindo. Olha aquele que eu fiz com palitinho, gente, olha que linda o desenho que ficou, né? Inclusive esse aqui você pode escrever também, fica maravilhoso. Esse foi o primeiro que eu fiz dobrando a folha, né? A folha de sulfite, também ficou uma textura muito bonita. Olha aqui o que eu fiz com a tinta branca. Muito legal, né, gente? Esse aqui é o colorido que eu fiz com pincel, o efeito, olha que legal. Esse aqui com as barrinhas, né? O magenta. Olha esse aqui que eu fiz com o dedo, como ficou bem bacana. Ninguém fala que é meu dedo aqui que passou, né, gente? E esse outro aqui também, olha, muito lindo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da técnica de hoje, porque essa técnica, gente, como eu falei, eu trouxe a pedidos, né, da Selma e adaptei os materiais, porque na técnica estrangeira, os materiais que são usados para fazer a base são materiais industrializados e que a gente não tem aqui, que custa bem caro, tá, gente? Então, eu adaptei, né, essa base. Testei, como eu falei para vocês, bastante farinha e olha o resultado bonito que deu, ó, tá vendo? Você pode dobrar à vontade, ó, que ela não racha. Olha, tá vendo? Tô dobrando bem e ficou maravilhoso. Se você quiser, você pode dar acabamento com verniz, ou um verniz em spray, ou passar um verniz à base de água. Eu não vou passar, tá? Aí, se vocês quiserem que eu mostre mais trabalhos, mais efeitos com essa massa, aí me digam aí nos comentários, ou que eu mostre algum exemplo de trabalho que pode ser feito, mas normalmente você usa esse tipo de papel para fazer encadernações, para fazer decupagem, para fazer tags, enfim, dá para onde você quiser usar o papel e forrar com papel, você pode usar essa técnica e você tem papéis personalizados maravilhosos, tá bom? Então, se você gostou da técnica de hoje, não esquece, gente, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. E aquelas pessoas, né, que gostam de usar minhas receitas caseiras em outros vídeos no YouTube, eu peço a gentileza, dá os créditos aí, gente, porque desenvolver uma receita não é algo fácil, eu acho que dar o crédito é o mínimo que vocês têm a fazer. Tá bom, gente? Então, um grande beijo a todos, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!